Olá pessoal, você está no diário de uma jornalista marcial na esteira. Eu estou apenas 8 minutos na esteira. Eu puxei hoje, tá? Puxei. Eu devo terminar aqui umas 8h30, alguma coisa assim da noite. Tô cansada, mas não tô tão cansada assim. Então hoje eu vim pra esteira, tá? Pra ver se eu consigo fazer sem furar, né? Pra dar certo. Foi um dia muito bom hoje, tá? Foi muito bom. Tá ótimo. Se melhorar, estraga. Bom, gente, é difícil, tá? Quando eu começo a falar do Sensei Rickson bem grosso, eu começo a ficar com ódio de novo. A Priscila do passado vem. Eu começo a ficar com raiva dele de novo e pensar em vingança, tá? Pra vocês entenderem o ódio que eu tenho desse homem. Melhorou. Mas se eu falo dele, eu lembro de tudo e fico com raiva de novo dele, tá? Porque ele me ofendeu, ele mexeu com quem ele não deveria mexer. Então, assim, eu tô contando dos senseis tranqueiras, senseis de Aikido tranqueiras que eu encontrei e que eu tive, tá? Tudo tranqueira. Eu não tenho nenhum sensei que eu possa dizer, esse presta, tá? Todos os senseis de Aikido são prestos, de ninjutsu também. Tá? Assim, é muito ruim, tá? Muito ruim a arte marcial. Para uma mulher preparada, com bagagem, é muito ruim. Os senseis são bem ruinzinhos, bem machistas, bem tranqueira, despreparadas, sediam alunas. É uma coisa absurda o que acontece nos dojos. Isso é o que eu vi. Mas tem muita coisa que eu não vi, tá? Eu acho o seguinte, tô contando aqui, que o sensei de Aikido, o sensei, o professor, ele é o cara mais perigoso do dojo. Eu posso falar isso com muita tranquilidade pra vocês. Os colegas, eu não tive problema com colega nenhum, tá? Nos 5 anos que eu fiquei no Aikido, 4 na capoeira, eu não tive problema com um colega, tá? Com um homem que treina comigo, eu não tive, tá? Foi sempre muito tranquilo, eles sempre me respeitaram. O que não respeitava eu punha pra correr, com requintes de crueldade, né? Porque se a pessoa vem ciscar no meu terreno, ela vai ter que aguentar. E eu sou uma pessoa cruel, tá? Eu sou cruel, eu fui leve. Não sei se Rickson é bem grosso. Eu fui leve, tá? Eu puxei o freio de mão. Mas eu ia destruir ele, tá? Eu ia destruir ele. Inclusive, desenvolvi uma raiva muito grande dele, ele me ofendeu, né? Isso porque eu não entendi a mensagem da massagem, tá? Eu não entendi na hora. Eu achei que era do Yin, sabe? Essas massagens indianas, chinesas, tá? Eu não achei que fosse uma coisa tão ofensiva, né? Aquilo lá que ele tá fazendo. Quando eu descobri, eu fiquei o bicho. Tá? Então, assim, se fosse hoje, seria muito pior. Ele ia penar na minha mão. O Sensei Rickson bem grosso. O Sensei Rickson bem grosso, ele tem medo de mim. Ele nunca teve coragem de falar comigo, tá? De pedir desculpas decentemente. Ele fez por rede social. E assim, eu me lembro quando eu tava no dojo dele, né? Que já tinha dado aquela brigaiada toda. Ele queria conversar comigo, né? Eu sugeri um diálogo com ele ainda, porque eu queria ficar lá, né? Eu tava assim, né, no processo tóxico. Quando você tá na toxicidade, você não percebe, tá? Então você quer ficar na toxicidade. Você tá na toxicidade, né? Então, na verdade, eu queria ficar pra me vingar dele. Você ser Rickson bem grosso. Eu tava disposta a destruí-lo. Eu ia destruir o dojo dele e ele. Tá? Que é uma coisa irracional, né? Só que é o seguinte. Então, eu tava... Ele é esperto. Eu tava fingindo, né? Que eu queria ficar lá, né? Que eu queria ficar numa boa com ele, né? Isso. Eu queria ficar pra me vingar dele, tá? Era só no que eu pensava, tá? Porque aquele dojo é uma porcaria, uma puta, é um lixo, tá? Eles são machistas, que não vale pra nada, né? Aliás, o Aikido é uma tranqueira.
Só tem tranqueira e o Aikido não funciona. Tá, é isso. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Ele queria conversar comigo, mas ele tem tanto medo de mim. Se ser rico, só bem grosso, ele só tem tamanho, tá? Tanto medo de mim, que ele queria conversar comigo no dojo dele. Não é um lugar neutro, o dojo dele. Né? Eu falei assim, não, a gente vai conversar num lugar neutro. O seu dojo não é neutro. Você tá com medo de conversar comigo, é isso? Ele tem medo de mim. Não sei se é rico, só bem grosso. Até hoje ele morre de medo de mim. Ele tem medo de mim. Né? Ele tem medo, porque ele sabe, né? Que é complicado. Eu fiquei 5 anos me vingando desse homem. Se ser rico, só bem grosso, foi o meu motivo. Hoje eu entendo. O motivo da Priscila, no passado, ficar no dojo, 5 anos, foi para se vingar do ser rico, só bem grosso. Fiquei 5 anos me vingando desse cara. Tá? Eu fazia contato com o clube. Eu falava, eu ameaçava o clube, que ele tinha dojo, tá? Porque eu conheço, né, as pessoas de lá. Eu ameaçava levar pra imprensa, né, o que ele tinha feito. E aí, claro, envolveria o nome do clube. Eu ameacei levar pro prefeito, porque eu trabalhava, né, na prefeitura nessa época. Mandar pra imprensa, que pra mim é fácil. Eu sou da imprensa. Eu tenho contato com um monte de gente na imprensa. É muito fácil. Tá? Todo mundo vai adorar pegar essa pauta, né? De assédio num clube japonês. Né? E aí, então eu tinha todo o poder pra ferrar o Sensei Rico Sabem Gosto, me ferrar mesmo. Acabar com ele. Né? Seria muito fácil pra mim. Mas eu pisei no freio. Pisei no freio pelo seguinte. Eu pensei, se o Sensei Rico Sabem Gosto morrer, não vai passar minha raiva. Tá? Porque a ofensa, né? Fazer aquela proposta, ficar fazendo massagens indesejáveis, com propostas indecorosas, indecentes, né? Fiquei bem ofendida com ele, bem ofendida mesmo. Ele teve sorte de eu não saber o que era massagem. Eu pensei que fosse do Yin, tá? E aí, quando eu descobri, né, e vi todo aquele processo dele, ele ficou aqui, né? Então, assim, o que aconteceu foi o seguinte, quando ele deu em cima de mim, e não veio pedir desculpas, e aí eu fui cobrar dele numa boa, tá? Se fosse hoje seria diferente. Eu fui falar com ele numa boa. Hoje seria diferente, porque eu sei que ele não presta, né? Esse Henrique só bem gosto não presta. E eu acho que ele já fez muito mal para as mulheres. Eu acho até que ele já agrediu mulher. Não tenho dúvida, ele já agrediu mulher. Ele é um homem perigoso. Se esse Henrique só bem gosto, ele vai encontrar o dele. Ele vai encontrar o dele. E aí, eu fiquei com um ódio, uma ira. Não sei se Henrique só bem grosso, que eu ia matar ele. Matar ele, eu nunca senti tanto ódio de uma pessoa como eu senti do Sensei Henrique só bem grosso, porque ele me ofendeu. Ele ofendeu. E ofender uma escorpiana é comprar briga. Tá? Então, eu fiquei tentando me vingar dele 5 anos. Eu ligava pro clube, eu ameaçava o clube. Eu fiquei ameaçando o Sensei Steven Larry. Tá? Aí eu coloquei no blog, no canal, falando mal dele, ele sabe que é ele. Eu só não cito o nome dele porque eu não gosto. Senão eu citaria, tá? Foi no desenho. Então, assim, com certeza, ele deve ter sofrido muito, tá? Muito mesmo. Tanto é. Mas ele mereceu, né? Eu falo assim, a gente não deve mexer. A gente não deve mexer com uma escorpiana, tá? Porque ela não esquece. E eu desejei mal pra ele. Eu xinguei ele, falei mal dele pra todo mundo sabe dele. Então assim, eu fiz, foram 5 anos me vingando dele. E ele com medo de me encontrar. Esse Henrique só bem grosso tem medo de mim, ele tem medo de mim. Por isso que ele faz essas coisas, essas sacanagens, né? Ele pega você desprevenido, assim, tá? Então, quando ele veio me tirar do dojo, porque assim, ele percebeu que eu ia destruir o dojo dele. E ele percebeu, eu ia mesmo, né? Porque quando você tá com raiva, muita raiva de uma pessoa, mas é uma raiva grande, não é uma raivinha. Uma raiva que você não tem controle. Você vai embora.
né? Lembra até que o Marumbinha falou, vocês dois vão destruir o dojo. Porque eu e ele, né? Eu ia destruir o dojo dele. Pra mim seria muito fácil destruir ele e o dojo dele. Muito fácil. Então eu segurei o breque de mão. Porque cansa, né? Aí tinha o Marumbinha, que era um falso, sempre foi um falso, mas naquela época eu achava que ele era meu amigo, me pediu, falou que queria fazer ficar faixa preta, se eu ficasse tirando o sensei Ricksal bem grosso, eu ia prejudicá-lo, tá? Marumbinha ficou me pedindo, fazendo aquela chantagem emocional. E aí eu pensei no Marumbinha, eu segurei com a do Marumbinha, tá? Foi isso, segurei o breque de mão. Mas assim, eu estava disposta, eu ia destruir o sensei Ricksal bem grosso, eu ia destruir ele. Isso é muito fácil pra mim. É muito fácil destruir ele, né? É muito fácil. Então, mas eu infernizei ele 5 anos, ameaçando o clube, ameaçando o Shinhan Leve, eu fiquei ameaçando ele, tá? Então assim, eu fiquei 5 anos no Aikido pra me vingar do sensei Ricksal bem grosso. É muito claro pra mim isso, né? Mas ele me ofendeu. Se fosse hoje seria muito pior, né? Porque naquele momento eu não tinha preparo, tanto preparo como eu tenho hoje. Hoje eu tô mais preparada para enfrentar o Marcelo, muito mais, né? Eu fiquei na boca do lobo. 5 anos que eu fiquei no dojo de Aikido, eu fiquei no meio dos inimigos, tá? Então assim, óbvio, eu criei uma força e sensei me derrubando. E eu levantando, ele me derrubando e eu levantando. Então isso faz você ficar forte e fria, muito fria. Então assim, hoje eu tenho preparo. Se esse Ricksal bem grosso não me derruba, tá? Mas assim, ele continua, porque ó, eu tô falando dele, eu tô com raiva de novo. Tudo de novo, raiva, né? Ele foi longe demais, né? Na ofensa dele, mas ele é assim, ele é um homem baixo. É isso que eu tô falando pra vocês. Quer treinar? Arte marcial treina. Mas tome cuidado com o sensei. O sensei é o homem mais perigoso do dojo. Principalmente se for sensei de Aikido. Dessas artes marciais chinesas e orientais. Piorou, tá? Tome cuidado com o sensei. O sensei que é perigoso, os outros colegas não. É tranquilo, né? São colegas, estão de igual para você. Não, o sensei não. O sensei, ele usa, além dele ter uma hierarquia, ele é protegido, inclusive as coisas erradas são protegidas, né, que ele faz. Ele tem todo um respaldo. A violência contra a mulher no dojo de Aikido é coletiva, tá? O sensei faz e todo mundo aplaude e apoia. É isso, tá? É isso. E ele tem o respaldo de todo mundo, tá? Então, e ele manipula. O sensei é manipulador. O sensei de Aikido, ele desenvolve, né, um poder de manipular o emocional do aluno e da aluna. É impressionante. Ele já é preparado para isso, tá? Então, assim, obviamente a mulher que cai na mão de um sensei de Aikido, ela já se perdeu, tá? Porque vai manipular ela, ele vai transformar ela no que ele quiser, tá? É isso. Então, eu não gosto de sensei de Aikido. Eu não preciso nem dizer o quanto, tá? Vamos dizer assim, de 0 a 100, 1 milhão, tá? É muito mais, não tem nem como falar. O quanto eu não gosto de sensei de Aikido, sensei de ninja fake e por aí vai, tá? Então, você não pode esquecer. Não dá pra perdoar, tá? Eu não sou Jesus Cristo. Jesus Cristo perdoa, eu não sou. Eu não perdoo. Se fosse com ele não me perdoaria. Se eu tivesse feito isso com o sensei Ricksal bem grosso, ele não me perdoaria. Tá? Então eu também não perdoo ele, só isso. Então assim, eu fiquei 5 anos no Aikido pra me vingar do sensei Ricksal bem grosso. Essa é que é a realidade, tá? E óbvio, fui tendo outros problemas, porque o Aikido é um antro de gente sem ética, sem postura. O sensei assedia a aluna, casa com a aluna, tá? Manipula a aluna, porque são umas coitadas, né? As mulheres que casam com os senseis, elas são umas coitadas. Elas são as mulheres mais fracas. Elas são as mulheres mais capacho. Eu consigo comparar, gente, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar.
Depois eu vou fazer a comparação do Sensei de Aikido com o João de Deus, tá? Eu consigo comparar o Sensei de Aikido com o João de Deus, vocês vão ver como é que faz sentido, tá? Quando o Sensei Riksal Bengrosso me tirou, foi numa noite, né? Eu me lembro que eu fiquei muito mal, não porque eu estava fora do dojo dele. Eu pensei assim, eu peguei muito pesado com o Sensei Riksal Bengrosso. Eu tinha que ter pego mais leve para continuar aqui infernizando ele. Ele me tirou o prazer de me vingar dele. Né? Porque eu queria ficar no dojo dele, não era para fazer Aikido, porque não tem Aikido no dojo dele. Ele não sabe o que é Aikido, né? Eu queria ficar lá para me vingar dele, para infernizar ele, né? Então assim, quando eu fiquei, depois que ele me desrespeitou, né? Eu ficava zoando com ele. Eu zoava com ele, tá? Ele chamava minha atenção, eu dava risada. Aí, teve o episódio da bexiga, tá? Eu zoava com ele. Eu zoava, tá? Ele ficava com muita raiva e aquilo me dava muito prazer, né? Porque, afinal de contas, ele tinha me desrespeitado. Primeiro, ele me desrespeitou. Então, ele ganhou, né? Aí a lei do retorno, você planta, você colhe, né? Então, eu me lembro que uma vez ele tinha o hábito de dar exercícios do showman, né? A gente faz o showman. Ele dava o showman para fazer com uma bexiga. Aquela bexiga comprida de cima, né? E eu me lembro que tinha passado pouco tempo, né? Ele tinha me desrespeitado. E eu continuei no dojo. Porque eu queria que ele me pedisse desculpa, porque eu estava no processo de vingança. Eu já estava no processo de vingança, tá? Então, mas eu não sabia, eu não percebi isso, né? Que era a vingança, né? A vingança, ela te dá um prazer, tá? Você quer ficar, tá? Ela te dá esse prazer. Então, eu fiquei lá para me vingar dele. E eu fiquei no Aikido para me vingar dele. 5 anos. Macerando esse homem. 5 anos. Imagina se acontecer algo, o que acontece? Então, é difícil, realmente difícil. Então, assim, ele deu, né, um showman, eu tava treinando, eu fui treinar com um menino, né, de 15 anos que tinha lá, e provavelmente ele estragou, né? Porque você colocar um filho adolescente no dojo de Aikido, me desculpa, é você fazer com que o seu filho fique uma tranqueira também, né? Porque ele vai ver maus exemplos no dojo de Aikido. Eu não colocaria, tá? O que eu vi no dojo de Aikido, desculpa, se eu tivesse filho, eu não colocaria no Aikido. Com certeza não, tá? Porque eu só vi falta de ética e falta de moral no dojo de Aikido. É um péssimo exemplo para uma criança. O dojo de Aikido é um péssimo exemplo para uma criança, tá? Se eu contar para vocês o que me contaram, o que eles falam no vestiário e com adolescentes junto, vocês vão tirar o filho de vocês do dojo de Aikido, tá? Eu não recomendo. Porque eu tive amizade, né, com um rapaz, com alguns adolescentes. Eu tive amizade no Aikido. E eles me contavam o que os homens adultos do Aikido falavam no vestiário. Falavam mal de homossexual, falavam mal de mulher, falavam coisas absurdas, coisas assim, pornográficas na frente de uma criança de 15 anos. Eu não colocaria meu filho no dojo de Aikido, nem morta. Nem filho, nem filha. Não é um lugar bom para uma criança, não é. Então, aí ele deu esse exercício. E esse rapaz de 15 anos, ele era bonzinho. Mas eu sabia que o Sensei Riksal Bengrosso ia estragar esse rapaz, né? Eu falava para esse rapaz, porque ele tinha aquela idolatria, né? O Sensei Riksal Bengrosso, porque é o seguinte, um adolescente vê um sensei, né? Ele fica embasbacado, né? Eu falava para esse menino, falei, esse cara não presta. Eu falando, esse Sensei Riksal Bengrosso, eu não falei esse nome, né? Eu falei o nome dele. Eu falei, se fosse você, não levaria esse cara tão a sério. Ele é machista. Ele é ele não tem ética. Tá? Ele não é um sensei, esse homem. Esse homem Sensei Riksal Bengrosso aí que tá na frente, ele não é um sensei. Ele não tem moral para isso.
tá? Eu falava pro menino, mas é difícil o meio, né? O meio corrompe as pessoas, tá? O dojo de Aikido corrompe as pessoas, tá? Só isso. Tirando eu, todo mundo tá corrompido lá. Então, assim, ele me pôs, aí o Sensei Henrique Salbem Grosso me pôs pra treinar com esse menino com a bexiga. Só que é o seguinte, tava o menino e o Sensei Henrique Salbem Grosso atrás do menino. Atrás do menino. Então, assim, o menino, eu não tava vendo o menino. Eu já tava com raiva do Sensei Henrique Salbem Grosso. Então eu pegava a bexiga, porque eu tava vendo o Sensei Henrique Salbem Grosso. Então a bexiga era pra ele. Eu dava a bexiga com tudo na cabeça do menino. E eu não conseguia me controlar, né? Porque eu tava com muita raiva dele. Eu já tava na Guerra Fria com ele. Porque ficou uma Guerra Fria, tá? Até que ele me tirou. Eu ia destruir ele, o dojo dele. Fácil, fácil pra mim, fácil. Eu não precisaria nem fazer força pra isso. Ele foi poupado, tá? Eu poupei ele, tá? Porque a minha ira não ia parar se ele morresse, tá? É isso. E eu desejei muito mal pra esse cara. Muito mal. Muito mal. Nunca desejei tão mal pra uma pessoa como eu desejei pra esse homem. Aí ele pegou, eu dava com tudo a bexiga no menino. Por quê? Era pro Sensei Henrique Salbem Grosso. Não era pro menino. Eu não conseguia me controlar. E o Sensei Henrique Salbem Grosso, preocupado. Olha, você não pode dar essa bexigada assim nesse menino. Ele falava, o Sensei Henrique Salbem Grosso. E eu com a bexiga na mão. A bexiga era pouco, tinha que ser um pau. Tinha que ser o boquém. A cabeça do Sensei Henrique Salbem Grosso. Então, ele falava assim, não pode dar a bexigada assim, ele vai te devolver a bexigada. Aí, eu não conseguia, porque a minha raiva do Sensei Henrique Salbem Grosso era mortal. Se eu tivesse um revólver, eu atirava nele. Ainda bem que não tinha uma arma. Mas ele não era o menino, eu gostava do menino. Mas eu tava mirando no Sensei Henrique Salbem Grosso com aquele cabelo dele engomado, assim, né? Porque ele é metrosexual e outras coisas, provavelmente, porque trata mal a mulher, tá? Então ele via todo arrumadinho pro dojo. Aquele cabelo engomado, tudo molhado, não sei se ele passava guspe, alguma coisa assim, né? Então, a bexigada era pra ele, a bexigada era pra ele, não pro menino. Não conseguia. Aí teve um momento que ele virou pra mim e falou assim, olha, ele, Sensei Henrique Salbem Grosso, na frente de todo mundo. Ele falou, olha, se você não parar de dar bexigada forte nesse menino, eu vou ter que colocar você pra treinar no cantinho da sala como se dá uma bexigada. Quando ele falou isso, nossa senhora. Eu falei, ó, é o seguinte, eu não vou treinar bexigada no canto pra ele. Eu falei, todo mundo, né? Eu falei, eu não vou treinar bexigada aqui em cantinho nenhum, tá? Isso aqui não é Super Nani, eu lembrei da Super Nani. E outra coisa, eu não pago essa aula pra treinar bexigada, tá? Então eu não vou. Assim, falei, todo mundo. Todo mundo. Ele ficou assim, ó, parado assim, assustado, tá? Assustado. Não sei se eu falei mais coisa, mas devo ter falado. Ficou faltando falar mais coisa, sabe? Ficou faltando falar essa bexigada pra você, que você não presta. Eu falei, é bom que ele assista meu canal, porque ele sabe que eu penso dele, tá? É bom. Ele não presta. Ele não presta. E ele foi poupado. Ele foi poupado. Eu destruí ele fácil. Fácil. Era só mandar pra imprensa e ele tá ferrado, tá? Então, eu me controlei. Mas assim, aí ele ficou assustado, ele não falou mais nada comigo na aula. Ele ficou com medo. Eu tava o bicho, tá? E ainda que eu me controlei. Aí ele pegou, olha o que aconteceu, gente. Eu não tô falando que às vezes as coisas conspiram a nosso favor. Aí ele falou assim, eu acho que ele percebeu que a bexigada era pra ele, tá? Porque ele veio no lugar do menino. O Sensei Henrique Salbem Grosso veio no lugar do menino. E eu com a bexiga na mão. Olhando pra cara do Sensei Henrique Salbem Grosso. Uma raiva. Eu peguei essa bexiga, eu dei com tudo, mas eu não tinha tanta força, né? Eu não tinha tanta força, hoje eu tenho mais, tá?
Eu acho que eu tenho mais. Naquela época não tinha tanta força, né? Eu peguei essa bexiga, mas eu dei com tudo na cabeça desse que só bem grosso. O cabelo dele até abaixou. Gente, foi muito engraçado. Eu não posso não lembro. Eu não me esqueço dessa cena, tá? O cabelo dele abaixou. E ele ficou assustado. Ele entendeu que eu tava com raiva dele. Ele entendeu. Então ele me deu prazer. Só que a bexiga é pouco, tinha que ser o boquém. Aí abaixou, mas ficou tudo mesmo, né? Aí ele virou pra mim, mas eu não usei tanta força assim. Eu tinha dó dele. Embora eu tivesse raiva do sensei Rick bem grosso, eu tinha dó. Ele é um coitado, ele é um homem doente, né? Ele é completamente doente. Então, assim, eu tinha era um reverso, mas eu tinha mais raiva, com certeza. Com o tempo eu fui ficando com dó dele, né? Eu fui ficando com dó dele, ele é um coitado, sensei Rick bem grosso, né? Ele é um homem completamente sem valores, abandonado no mundo, né? Tendo filhos, ele é um homem perdido, infeliz, muito feliz, né? Ele é muito feliz, sensei Rick bem grosso. Aí, eu peguei até com tudo, a bexiga na cabeça desse homem. Desse grosso. E a cabeça dele até amassou, tá? O cabelo amassou, e eu nem dei tanto da força assim, né? Mas a minha raiva era muita. Ele falou assim, nossa, você tá bem dando bexigada. Tua bexigada tá boa. Falou assim pra mim, eu me lembro disso. Aí, eu já tava com raiva, eu não ria, entendeu? Eu tava com muita raiva dele, tá? Então, assim, eu não ria das coisas que ele falava. Eu criticava ele na aula. Ele falava uma coisa, eu falava outra, rebatia ele no meu grupo. Eu rebatia ele no meu grupo, tá? Com ele junto, tá? Eu questionava as técnicas, comecei a questionar as técnicas, ele ficou sem rumo. Então, assim, eu comecei, né, devolvi, né, a ofensa que ele me fez. Eu devolvi, mas não foi suficiente. E aí, tava até divertido, né? Porque, assim, quando você tá no processo de vingança, é prazeroso, tá? Se vingar. É muito difícil parar, tá? É muito prazeroso se vingar de uma pessoa que te prejudicou, te fez mal, te ofendeu, tá? Então, eu só tava devolvendo o que ele fez pra mim. Eu só tava devolvendo. E não foi suficiente, tá? Nunca era o suficiente. É assim, ele me ofendeu de uma tal forma, e depois ele ainda me tirou, então assim, nunca foi suficiente, né? Eu nunca consegui devolver pra ele o suficiente do que ele fez pra mim, então é isso. Então, eu questionava as técnicas, né? Ele ficava sem rumo. Tá totalmente sem rumo, perdido, né? E ele tinha muita raiva de mim, tá? Porque aí começou uma guerra fria, né? Eu e ele. A ponto de ele fazer uma técnica e me dar um tapa no rosto. Ele me deu um tapa no rosto. Não sei se Rick bem grosso, tá? Quando a gente foi fazer uma técnica, eu não precisava de dar o tapa no rosto, mas ele me deu. Então, ele começou a ficar com raiva de mim, tá? Começou uma guerra fria, eu e ele, era uma guerra fria. E eu fora, eu dei um fora nele, imagina? Dei um fora no sensei Rick bem grosso. E não foi com requintes de crueldade. Hoje seria. Eu costumo dar um fora com requintes de crueldade, tá? Eu boto o homem pra baixo, tá? Ele não deu tempo de eu fazer isso com ele. Ele me tirou antes, né? Mas ele leu todas as coisas que eu penso dele, tá? E aí ele pegou, e aí hoje eu me lembro disso com muita tranquilidade pra falar. Era um dia de maio, começo de maio, um dia frio, era acho que uma quarta-feira. Eu cheguei, ele tava com a cara feia, né? Porque eu tava no processo de vingança, fiquei um mês lá no processo de vingança. Eu e ele estávamos numa guerra fria. Ele, porque levou um toco, ele ficou com raiva, ele levou um toco, ele levou fora, né? E eu, porque ele tinha me ofendido, né? Então, assim, a gente ficou numa guerra fria. Guerra fria. E eu tava muito calma, hein? Se fosse hoje, seria pior, muito pior. Muito pior, porque ali era o primeiro dojo, né? Primeiro dojo você não tá calejada. Depois que você passa 5 anos no Aikido, você enfrenta qualquer um. É isso. É isso. E ainda de quebra no dojo de ninjutsu, nossa senhora, com gente baixa, nossa. Você tá preparado pra qualquer coisa, tá? Pra qualquer coisa. Né? Quando ele me tirou, era um dia 5, acho que era um 5 de maio.
de 2015. 2015. Era um dia frio, eu cheguei, ele estava com uma cara feia. Ele já tinha conversado, conspirado contra mim, com o grupo todo, porque o grupo apoiava ele, sempre apoiou. O grupo, gente, apoia, tá? Ele pode roubar, estuprar, matar, o grupo vai apoiar, tá? Pra vocês verem como é que é cruel o dojo de artes marciais. Tá? O que acontece ali, morre ali. E o grupo todo apoia, tá? Qualquer violência contra a mulher, eles apoiam, tá bom? É isso. Eu, na verdade, tava correndo até perigo. Porque eu sei se estava bem doce, não ia atacar, né? Ninguém ia fazer nada. Porque o clube apoiava ele, né? O grupo. Até o Marombinha, que sempre falou mal dele, apoiava ele. Tá? Tanto é que questiona o que eu tô falando. Né? Se acontecesse com ele não questionaria. Né? Então, ele pegou, me tirou. Quando ele me tirou, sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei? Eu peguei pesado com ele, né? Eu tinha que ter maneirado um pouco para ele me deixar lá e eu continuar infernizando ele. Aí isso eu fiquei mal. Eu fiquei mal quando ele me tirou. Porque eu queria ficar lá, me vingando dele. Lá, eu queria ficar lá. Eu ainda tentei, mas ele é esperto, né? Esse Henrique Sabem Grosso ficou com medo de mim, muito medo, e ele é esperto. Ele viu que eu tava mentindo. Eu menti, né? Eu falei que eu queria ficar lá, que a gente ia negociar. Não era negociar. Eu queria me vingar. Ia ficar lá para me vingar dele. Simples assim. Porque a vingança, ela te dá um prazer. Só que ela te cansa. Mas tem um momento, a vingança, ela tem vários momentos, né? O momento inicial é bem prazeroso, tá? Depois você vai cansando. É porque te toma muita energia, né, a vingança. A vingança te toma muita energia, né? Eu fiquei 5 anos me vingando desse cara, né? 5 anos. Mas eu infernizei ele, realmente. Clube, eu infernizei todo mundo, né, em volta dele, tá? E ele tem medo de mim. Até hoje ele tem medo de mim. A última vez que eu falei com ele foi em 2018. Há pouco tempo eu mandei uma mensagem pra ele, dizendo, né, que a gente pode ser amigo e tal. Ele tem medo de mim. Esse Henrique Sabem Grosso tem medo de mim. Ele acha que é uma armadilha, né, que eu tô fazendo. Ele tem razão. Ele deve temer mesmo. Né? É porque a vingança às vezes aparece, tá? A vontade de vingar aparece às vezes, tá? Quando eu lembro dele, eu tenho raiva dele. Volta de novo. Não tanto, mas volta. Então, ele é um cara sacana. Ele prejudicou muitas mulheres, ele agrediu, eu tenho certeza que ele agrediu mulher já. E eu acho que ele fez coisas piores, tá? Esse Henrique Sabem Grosso é um do mal. Ele é bem do mal. Bem baixo. Ele é baixo. Ele é baixo. Sabe? Ele frequenta ambientes baixos, muito baixos, tá? Ele vive com mulheres muito baixas. Então, assim, realmente, eu percebi isso, né? A maneira com que ele me tratou. Eu percebi muito claro isso. Que ele é um homem de nível baixo. Bem baixo, tá? Então, eu fiquei mal quando ele me tirou do dojo. Eu fiquei mal. Hoje eu sei porque eu fiquei mal. Porque eu lembro, a primeira coisa que eu pensei, nossa, eu fiquei pesado com ele. Ele me tirou, não vai dar pra ficar mais aqui me vingando dele. Eu peguei pesado, eu falei, nossa. Eu pesei na mão. Primeira coisa que eu pensei, quando esse Henrique Sabem Grosso me tirou. E ainda eu tentei ficar, tá? Eu fui lá, falei com ele, não lá, né? Mandei mensagem. Falei pra ele que eu queria ficar, que a gente podia entrar no acordo. Não era, né? Era uma armadilha pra ele. Ele sabia, ele percebeu, ele é inteligente. Esse Henrique Sabem Grosso é esperto. Ele percebeu, né? Que eu tava lá pra me vingar. Então, foi muito engraçado o dia da Super Nani, tá? Foi divertidíssimo. Mas assim, ali, naquela época, eu não tinha preparo que eu tenho hoje. Eu fui muito suave com ele. Eu era assim ainda... Era meu primeiro dojo, tá? Hoje eu mudei muito. Eu sou muito pior, muito pior. Tá? Então, assim, eu não tinha preparo, né? Pra enfrentar aquilo que eu enfrentei naquele dojo. Aquele homem, né? Um sensei assediando uma aluna, dando em cima, fazendo propostas indecentes. Eu não tolero que um homem faça uma proposta dessa pra mim, tá? Nenhum homem nunca fez uma proposta assim. Se ele fizer, ele morre. Tá?
Foi muito bom que eu não entendi a mensagem dele. Depois que eu entendi, eu decidi me vingar dele. Fiquei 5 anos, tá? E ainda eu não acertei as contas totalmente com ele, realmente não, tá? Senão eu não teria tanta raiva, né? Quando eu lembro, volta tudo, tá? Sim. Eu não acertei as contas com ele. Se esse Rick Salden Grosso, eu nunca vou acertar as contas com ele, tá? Eu não acertei as contas com ele. E ele foge da raia, né? Ele é homem pra... Ele não é homem, né? Esse Rick Salden Grosso. Ele é muito folgado para vir ofender uma mulher. Agora, quando ele não quer acertar as contas, ele não quer falar comigo num lugar público e neutro. Ele tem medo de mim. Esse Rick Salden Grosso, né? É óbvio que eu não ia falar com ele no dojo dele. Não é um lugar neutro. Eu falo com ele no lugar neutro. Para mim e para ele. Então... Mas ele não é confiável, né? Ele é baixo, ele é muito baixo. Mas assim, foi assim. Eu me lembro que eu fiquei mal. E na época eu achei que fosse por causa do Aikido da Makoto. Não era. O Aikido da Makoto sempre foi uma porcaria, uma tranqueira. Não servia para nada. É um charlatanismo, o Aikido da Makoto, tá? E assim, eu vi várias técnicas falhas. Eu questionei, inclusive, uma, ele ficou com raiva, né? E aí, eu fui ficar lá pra me vingar. Foi a primeira coisa que eu pensei, caramba, eu peguei pesado com ele. Não vai dar pra ficar mais aqui, judiando dele. Não vai dar mais, né? Ele me tirou. Peguei pesado com ele. Ele não aguentou. Mas lidar com pessoas sem ética, pessoas sem moral, pessoa que te desrespeita, é difícil, tá? Né? É muito difícil. Um homem te desrespeitar, você não engole, tá? Um homem me desrespeitar, eu não engulo, eu vou me vingar dele. Eu vou me vingar dele. E assim, é eterno. Nunca acaba, tá? Não permito falta de respeito comigo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E assim, é difícil. Vou dar um conselho pra vocês. Não mexam com uma escorpiana, tá? Ela não esquece e ela se vinga. Ela fica a vida inteira, tá? Ela inferniza, tá? Não mexa com uma escorpiana, mexa com qualquer uma. Aliás, não mexa com ninguém. O ideal é não mexer com ninguém. Mas escorpiana, não mexa, tá? Eu infernizei a vida desse homem em 5 anos. 5 anos. E se ele tiver no Aikido descobrir, vai ser pior. Eu vou descobrir onde ele estiver. Eu descubro onde o Sensei Rick Salden Grosso está. Ele não consegue se esconder, tá? Eu descubro onde ele está. E eu vou infernizar, tá? É isso. Então, assim, né, gente? Assim, o ambiente daqui é um ambiente baixo. Os senseis, eles casam com a aluna e eles assediam alunas. É crime assediar a aluna, né? Eles usam do poder, eles usam do abuso do poder deles. Eles usam do poder de manipulação deles, né? Da posição deles, para submeter essa coitada, né? Geralmente ele pega uma mulher, a aluna que ele, com a qual ele se casa e se relaciona, é a mulher mais fraca do dojo. E é a mulher que endeusa ele, tá? Então ele fica muito fácil para ele manipular e fazer de trouxa essa mulher, tá? Casar com ela. É isso. Até, gente, eu tô no 46, quase 47.